Olá, pessoal. Vamos falar sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 nos benefícios por incapacidade. Quero ressaltar antes de a gente começar que a legislação ela é totalmente nova, então o que eu vou compartilhar com vocês basicamente é a interpretação que eu faço dos dispositivos, tá bom? Inclusive, precisei me aventurar por alguns dispositivos da legislação trabalhista, que é a medida provisória 927 e a medida provisória 936, em busca de respostas para esse problema. Vamos lá então? O primeiro ponto é a antecipação do auxílio-doença. Ela está prevista na Lei 13.982, que foi editada agora, no dia 2 de abril de 2020. O que diz o artigo 4º? Fica o INSS autorizado a antecipar um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença durante o período de 3 meses a contar da publicação desta lei, ou a contar ou até a realização da perícia pela Perícia Médica Federal. O que acontecer primeiro? Primeiro ponto que merece destaque é que a lei só autoriza a antecipação do valor de um salário mínimo mensal. Então, infelizmente, se o segurado ele tem a expectativa de receber de auxílio-doença um valor superior a este, ele só vai receber durante esse período em que as perícias estão suspensas o valor de um salário mínimo por mês. Segundo ponto é que essa previsão ela vai durar durante 3 meses. Mas é bom ressaltar que a própria Lei 13.982 prevê a possibilidade de prorrogação desse período, tá bom? Gente, também é importante destacar que não necessariamente essa previsão se aplica para os casos de incapacidade decorrente do coronavírus, do Covid-19. Então, a pessoa está incapaz por outra causa qualquer, ela vai ter direito a essa antecipação de um salário mínimo por mês. Perfeito? Então, por enquanto, 3 destaques. É importante ressaltar, gente, por outro lado, que essa antecipação ela não vai acontecer em todos os casos, em todos os pedidos de auxílio-doença. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 4º, ele prevê, em primeiro lugar, que a antecipação ela fica condicionada ao cumprimento da carência exigida para a concessão do auxílio-doença, e a carência do auxílio-doença ela é de 12 contribuições mensais. Então, somente terá direito à antecipação desse salário mínimo as pessoas que cumprirem a carência de 12 meses. Vale dizer, as pessoas que tiverem recolhido pelo menos 12 meses de contribuição. Tranquilo? Inciso segundo, a apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência Social, Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. Então, a pessoa ela também vai precisar apresentar um atestado médico na forma definida por esse ato conjunto, que deve ser uma portaria. E André, essa portaria já saiu? Não. Na data de hoje, ela ainda não saiu. Ela deve sair em breve, na próxima semana ela já deve ser publicada. Existe um outro detalhe super importante, pessoal. Beleza, o INSS ele vai antecipar esse valor de um salário mínimo para as pessoas que estão aguardando a perícia médica, e se depois que acabar tudo, depois que as pessoas elas voltarem para as ruas, acabar o isolamento social, o serviço público voltar a funcionar da maneira como vinha funcionando, e digamos que o benefício acabe sendo negado. E o que vai acontecer com esses valores que foram antecipados? Gente, não há previsão na legislação, a Lei 13.982 não prevê nenhuma maneira de o INSS buscar o ressarcimento desses valores. E realmente fica bem difícil que o INSS busque o ressarcimento desses valores durante esse período, enquanto a pessoa aguarda de maneira indefinida a realização da perícia médica e a resposta administrativa, tá bom? E se o auxílio-doença for negado depois, o que eu posso dizer para vocês é que não há previsão legal a respeito disso. Tá bom? Há uma outra dúvida. Vamos para a próxima imagem. Esse é o artigo 4º que eu acabei de ler para vocês. Eu vou ler novamente porque agora o meu destaque vai ser nessa parte que está de vermelho. Olha só. Fica o INSS autorizado a antecipar um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença, de que trata o artigo 59,
durante o período de 3 meses a contar da publicação desta lei, ou até a realização de perícia médica pela Perícia Federal, o que acontecer primeiro. A dúvida é a seguinte, é que no dia 20 de março de 2020 foi publicada a portaria 412 e essa portaria suspendeu o atendimento presencial nas unidades do INSS até 30 de abril de 2020, permitida a prorrogação. Então, como é que a gente vai conciliar a data de 20 de março com a data de publicação da lei, que é 2 de abril? Então, a pergunta, para ser bem claro, é a seguinte: e para os benefícios pendentes que aguardam a perícia, que estavam já aguardando a perícia? Imaginem uma pessoa, por exemplo, que requereu o benefício de auxílio-doença no dia 23 de março de 2020, ou seja, antes da publicação da lei. E aí eu vou aplicar o quê? Essa pessoa ela vai ficar numa espécie de limbo sem direito à antecipação? Bom, acredito que a portaria preveja a possibilidade de antecipar essa ajuda, esse salário mínimo devido a título de auxílio-doença, inclusive para as pessoas que já haviam pedido o benefício e aguardavam a perícia médica do INSS. Tá bom, gente? Então, vamos para o próximo tópico. Auxílio-doença e primeiros 15 dias de afastamento. Artigo 5º da Lei 13.982. A gente ainda está falando da Lei 13.982. A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição ao regime geral, o valor devido nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 8.213, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus, Covid-19. Então, aqui eu já lanço a seguinte pergunta: e se for um parente a pessoa infectada? E se a pessoa, o empregado, ele não está contaminado, ele ainda não fez o exame, então não existe indicação de que ele esteja infectado, mas o parente, por exemplo, a esposa ou um filho, ele deu positivo em relação ao exame do Covid. E aí? Ele vai ficar naquela quarentena, mas a empresa ela vai dar essa licença de 15 dias, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Por hora, a minha dúvida, os meus comentários envolvem essa questão. E quando é o próprio empregado, o que a lei está autorizando? Ela está autorizando que a empresa antecipe o salário normalmente, mas que depois a empresa faça um acerto de contas com a Previdência Social para que a empresa não seja efetivamente a pessoa que vai tirar o dinheiro do bolso para garantir esse salário durante esse período. Eu vou explicar isso com um exemplo. Vamos lá. Imaginem o José recebendo a remuneração de R$ 1.200 por mês. Ele foi infectado, então ele acabou ficando incapacitado porque o exame dele deu positivo, então ele é Covid-19 positivo. E a empresa ela vai ter que antecipar os primeiros 15 dias de afastamento. A lei previdenciária, no artigo 60, prevê essa obrigação da empresa. Então, durante os primeiros 15 dias de afastamento, cabe à empresa efetuar o pagamento do salário. O auxílio-doença ele só vai começar a ser pago a partir do 16º dia, tá bom? Então, a empresa antecipa esse pagamento dos primeiros 15 dias. Só que a empresa, gente, e aqui é o ponto-chave, a empresa, ela também é contribuinte da Previdência Social. Então, a empresa ela também paga a sua própria contribuição para a Previdência Social. Então, o que a empresa vai fazer? Ela paga o salário para o seu empregado, os primeiros 15 dias, mas depois ela vai fazer um acerto de contas no momento em que ela for recolher as suas próprias contribuições previdenciárias. Continuando aqui. Então, nesse mês, a empresa ela deveria pagar, e aqui o exemplo é totalmente hipotético, tá bom? Ela deveria pagar R$ 5.000 de contribuição previdenciária dela, empresa. Ela é a contribuinte desses R$ 5.000. Só que o que aconteceu? Ela já antecipou R$ 600 que correspondem aos 15 dias de afastamento do trabalhador. Então,
Então ela já antecipou esse dinheiro. Então quanto efetivamente ela vai desembolsar? A diferença. Ela vai pagar então, a título de contribuição previdenciária, R$ 4.400, porque afinal de contas, 600 já foram recolhidos, já que ela antecipou 15 dias de salário do seu empregado. Tá bom, gente? Tranquilo? Agora vamos para a pergunta que talvez seja mais polêmica. Auxílio-doença e o risco de contaminação. Porque a gente já viu que se o trabalhador for a própria pessoa que se contaminar, ele vai ter direito ao afastamento da empresa e, claro, também vai receber o benefício previdenciário. Com aquele detalhe de que enquanto ele não fizer a perícia, ele vai ficar recebendo apenas um salário mínimo. Perfeito? Vamos para esse exemplo aqui. Agora o José ele está num cenário totalmente diferente. O José recebe R$ 1.200 de remuneração e a esposa do José ela pegou Covid-19. A esposa do José pegou Covid-19. Então o José ele vai se afastar por 15 dias da empresa. O José ele vai entrar em gozo de auxílio-doença a partir do 16º dia. Quais seriam alternativas para dar resposta, uma resposta adequada para essas duas perguntas? Quem é que vai pagar pelos primeiros 15 dias? Como é que vai ficar a situação a partir do 16º dia? Então vamos buscar aqui algumas alternativas possíveis, tá bom? Primeiro vamos ao campo do trabalho, ao mundo do trabalho em busca de respostas para essa pergunta. Não é minha área, mas lendo a MP 927 de 2020, dá para a gente tentar encaixar, quem sabe, algumas respostas interessantes. O que diz o artigo 3º da MP 927? Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º, o teletrabalho. Então, se existe a possibilidade de esse trabalhador ele não está doente ainda, de ele estar contaminado, ele não apresenta sintomas, ele está assintomático, mas existe a possibilidade de ele estar doente. Então, o que a empresa ela pode fazer? Até como uma forma de resguardar os seus outros empregados. Ela pode dizer, fique aí no teletrabalho. Que essa doutrina que prevê a possibilidade de eu afastar um trabalhador para proteger os outros é a Direct Threat Defense, que é a defesa direta contra ameaças. Então, para que não haja risco de ele contaminar outros empregados da minha empresa, eu prefiro colocá-lo de maneira isolada. É uma adaptação para essa doutrina. Então, eu digo para ele, rapaz, você pode estar contaminado, você está sintomático, mas é melhor você ficar em casa. Então, fique aí no teletrabalho. Então, se for possível, óbvio que nem sempre é viável o teletrabalho, mas se ele for viável, é uma alternativa interessante. Segunda e terceira possibilidade, as duas dizem respeito à mesma coisa, antecipação de férias, sejam férias individuais, sejam férias coletivas. Pode ser uma alternativa também interessante. Quarta alternativa, aproveitamento e antecipação de feriados. Quinta alternativa, banco de horas. Essas 5 possibilidades aqui, pessoal, as 5 possibilidades, elas são determinadas de maneira unilateral pelo empregador, tá bom? Outra possibilidade, e aí vamos para outra resposta ainda no campo, no mundo do trabalho, ela está prevista na MP 936 de 2020. Fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que a doutrina acabou chamando de BEPER, a ser pago nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Inciso 2º, suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, existe a possibilidade de tanto haver a redução proporcional da jornada de trabalho, como suspender o contrato de trabalho, e durante essa suspensão, ou em razão dessa perda remuneratória decorrente da redução, o trabalhador ele vai receber o BEPER. Esse BEPER ele é financiado com recursos da União. Então, na hipótese de suspensão, ele fica recebendo apenas o BEPER. E na hipótese de redução proporcional da jornada de trabalho, ele vai receber o trabalho proporcional, o salário proporcional. Então vamos colocar aqui salário proporcional mais o BEPER proporcional.
tá bom? Pode ser uma alternativa interessante, mas aqui tem um detalhe, até para que o empregado não seja totalmente prejudicado. Aqui depende de acordo, tá bom? Seja acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva, mas não é algo unilateral, determinado unilateralmente pelo empregador. Precisa da concordância das duas partes. Tranquilo? E a outra possibilidade, e aí a gente já sai do mundo do trabalho e vai para o campo da previdência social. O auxílio-doença, e aqui já estamos falando da Lei 8.213 de 91, que é a lei previdenciária. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade por mais de 15 dias consecutivos. E aqui eu jogo um questionamento interessante. Existe incapacidade para o trabalho quando o próprio trabalhador ele não está contaminado, então ele poderia argumentar que está incapaz para o trabalho em razão desse risco de contaminação que ele possui. Então é uma questão interessante que muito provavelmente vai chegar à Justiça Federal para que ela possa julgar e se manifestar sobre essa questão, tá bom? Então existem três alternativas. As primeiras estão previstas na MP 927, a outra está prevista na MP 936, que é o BPE, e a última alternativa, quem sabe, é procurar um amparo diretamente para a Previdência Social. Então é isso, ficamos por aqui. Então é um vídeo mais explicativo, fruto de interpretação que eu fiz das normas e das regras, depois de conversar com alguns colegas, depois de estudar um pouquinho, e fica aí para vocês a minha visão de como o direito previdenciário está enfrentando, dando respostas para essa pandemia do Covid. Tá bom, gente? Então, fiquem bem, um abraço e até o nosso próximo vídeo.